A nossa aula de hoje tem como objetivo a correção dos exercícios sobre a lei do seno e a lei dos cossenos, uma lista de exercícios que foi solicitada a vocês no dia 24 de agosto. Essa lista deve fazer parte, deve estar lá inserida no portfólio, tá, de vocês. E eu estou fazendo a correção dessa lista, porque esse é o conteúdo que será solicitado na avaliação não presencial, que acontece essa semana, tá? Na quarta-feira, que vai dar dia 23, tá? Dia 23 de setembro. E nós vamos estar corrigindo aí os exercícios para ver se ficou alguma dúvida, para que vocês possam fazer uma prova com segurança, com tranquilidade, tá bom? Então, vamos lá. Nossa primeira parte aqui é só para relembrar um pouquinho das fórmulas, tá? Que a gente tem da lei dos senos e a lei dos cossenos. Lembrar que a lei dos senos é uma razão entre o lado e o seno do ângulo oposto a esse lado. Tá? Então, você pode estar relacionando sempre aí dois lados e dois ângulos, ou dois ângulos, um lado, para poder descobrir o segundo lado. Então, para usar a lei dos senos, geralmente eu tenho que ter dois ângulos, tá? A lei dos cossenos, eu preciso de pelo menos dois lados e um ângulo, tá bom? Então, essa é uma característica para que vocês possam saber qual dessas fórmulas utilizar no exercício. O primeiro exercício, ele se refere aí a uma situaçãozinha problema, que fala sobre quanto a caminhada, né, uma atividade física que, se a gente realiza com frequência, ele acaba tendo uma eficácia na prevenção aí de doenças crônicas e também na melhoria da qualidade de vida. Então, uma pessoa, né, saiu aí do ponto A, seguiu até o ponto B. Nós vemos aqui pelo desenho que essa pessoa caminhou aqui a 1 quilômetro, tá? De A até B. Depois foi de B até C e depois foi de C até A. Retornou do ponto C ao ponto A, ali percorrendo 0,8 quilômetros. E ele quer saber quantos quilômetros essa pessoa terá caminhado se ela percorrer todo esse trajeto. Mas eu preciso saber esse outro lado aqui, ó. Esse outro lado BC, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá? Vamos corrigir aí nosso exercício. Trouxe a figurinha para cá para a gente poder analisar a situação. Nesse caso, nós temos um único ângulo. Então, se eu tenho um único ângulo, tá? Que é esse ângulo aqui de 150, eu vou utilizar a lei dos cossenos. E o que diz para mim essa lei dos cossenos, tá? Sempre que eu for utilizar a lei dos cossenos, eu tenho que fixar o meu ângulo, que é esse aqui, ó. Tá? O ângulo aqui no vértice A. Por quê? Porque eu tenho que pegar o lado que tá de frente para ele primeiro. Desculpa aí, tem que pegar esse lado aqui primeiro. Então, esse é o vértice A, então a gente vai chamar esse lado aqui de A. Então, eu vou pegar A ao quadrado. Os outros dois lados a gente vai chamar de B, um de B e outro de C, menos 2 vezes esses lados que estão aqui dentro, ó, que estão aqui no segundo membro, vezes o cosseno do ângulo, nesse caso, do ângulo A. O meu lado A é o que eu quero saber. Então, A ao quadrado, que é igual B ao quadrado, ó, B vai ser esse lado de cá, ó. Tá? Por que eu chamei esse de B? Porque ele tá de frente pro ângulo B, ó. A ao quadrado, mais o lado C vai ser o outro lado que a gente tem, ele equivale 1, esse aqui, ó, menos 2 vezes 0,8 vezes 1 vezes o cosseno de 150. Fazendo aqui as nossas contas, 0,8 ao quadrado vai dar 0,64, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 0,8 vezes o cosseno de 150. Todas as vezes que passar do 90, a gente tem que lembrar que o cosseno que está lá no segundo quadrante, ele é negativo. Então, ele é menos o cosseno do suplementar disso aqui, ó. O
que é suplementar? Para completar 180. Então, 180 menos 150 vai dar 30. Então, o cosseno de 150, ele vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos colocar aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Okay? Então, ao quadrado, 1 mais 0,64, a gente já vai somar aqui. Ó, menos vezes menos, mais. E eu posso simplificar esse 2 com esse 2, por isso que eu não multipliquei ele aqui logo de cara, tá? 0,8 vezes a raiz de 3, que foi dada para mim aqui em cima. 1,7. Então, ao quadrado é igual a 1,64 mais 0,8 vezes 1,7. Se você fez sua conta aí bem bonitinha, a gente não tem muito espaço aqui para fazer, né? Mas eu já fiz anteriormente e deu 1,36. Então, o que acaba acontecendo aqui, ó? Meu A ao quadrado, 1,64 com 1,36 vai dar 3. Mas eu não quero do A ao quadrado, eu quero só do A. Então, eu preciso tirar a raiz quadrada de 3. E eu já sei quanto que vale essa raiz quadrada de 3. Ela vale 1,7. Então, quer dizer que o lado A que eu tô procurando vale 1,7 km. Como ele quer saber, né, a distância percorrida, eu preciso, então, somar essas medidas, né? Então, essa distância, vamos colocar aqui, separar aqui, essa distância dessa caminhada que essa pessoa percorreu, tá? Seria o perímetro aí dessa figura, vai ser o quê? 1 mais 1,7 mais 0,8. Vou chamar de D aqui, 1,1 mais 1,7 vai dar 2,7 mais 0,8 vai dar 3,5 quilômetros. Voltando lá à nossa questão, nós temos então a alternativa letra D. Ok? E aí, nós vamos lá para o próximo exercício. Então, com os dados da figura abaixo, qual o valor aproximado do cosseno? Veja bem, cosseno. Cosseno, lei dos cossenos, vamos ver, né? Eu tenho 3 lados, só tem um ângulo, então, se eu tenho só um ângulo, vai ter que ser a lei dos cossenos. O que acontece aqui, ó? Esse ângulo que eu quero, o cosseno dele, eu vou ter que pegar esse lado que tá de frente primeiro, ó, tá? A gente vai pegar esse lado primeiro, vamos chamar ele de A. Esse aqui nós vamos chamar de B e esse aqui nós vamos chamar de C, tá bom? Então, nós temos aqui, vou fazer aqui, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de alfa. Então, quem é A? 8. Quem é B? 7. Quem é C? 5. Menos 2 vezes 7 vezes 5, vezes o cosseno de alfa que eu quero saber. 8 ao quadrado, 64. 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. Menos 2 vezes 5, 10. Vezes 7, 70. Então, ó, o que eu quero é isso aqui, ó. Esse valor aqui. Então, tem um menos 70 multiplicando por ele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou passar lá pro primeiro membro. Vai passar positivo. E aí, do lado de lá ficou 49 mais 25, que vai dar 74. E esse 64 que estava aqui no primeiro membro, a gente vai passar lá pro segundo, tá? Somando, vai passar subtraindo. Então, 70 vezes o cosseno de alfa vai ser igual a 10. Então, o cosseno de alfa vai ser 10 dividido por 70. Que a gente pode simplificar aqui, ó. Né? Então, a gente pode deixar aqui, ó, 1 sobre 7. Tá bom? Não precisa dividir, não. Você pode deixar desse jeito. Que vai dar aí
um número com muitas casas decimais. Nós vamos para o nosso próximo exercício. Exercício 3, está pedindo o perímetro. Presta atenção aqui, ó. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho quantos lados aqui? Os valores conhecidos. 1, 2, então eu preciso desse. Olha quem é que está de frente para ele, o ângulo 60. Então, o que acontece? Só tem um ângulo. Se só tem um ângulo, eu vou usar a lei dos cossenos. Então, vou chamar esse lado de A, tá? Esse lado de B e esse lado aqui de C. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno, nesse caso, de 60 graus. O A nós não sabemos, o B é 5, o C é 8. Vamos substituir aqui o B e o C. E o cosseno de 60, lembra lá a tabelinha do 1, 2, 3? O cosseno de 60 vai ser quanto? Quem é que lembra aí? Vai ser 1 sobre 2. E a gente já pode simplificar esse 2 com esse 2 aqui, ó. 5 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. Menos 5 vezes 8, 40. Então, 25 mais 64 vai dar 89. Menos, desculpa. Agora aqui, essa canetinha falha. Menos 40, 89 menos 40, nós temos que vai dar 49. Então, o A vai ser a raiz quadrada de 49. Então, A vai ser igual a 7 centímetros. Como ele quer o perímetro, e o perímetro é a soma das medidas do lado da figura, tenho 3 lados, então meu A é 7, meu B é 5 e o meu C é 8. Então, 7 com 5, 12, 12 com 8, 20 centímetros é o perímetro aí desse triângulo. Ok? Então, nossa questão número 4. Está pedindo para a gente calcular o cosseno do ângulo obtuso. Veja bem, o cosseno. Vamos usar a lei dos cossenos. Vamos ver o que a gente tem. Todas as vezes que a gente tiver a lei dos cossenos, a gente precisa, como ele é uma incógnita, eu precisaria de ter os 3 lados. Eu não tenho esse lado de cálculo. Então, eu posso utilizar a lei dos senos e depois utilizar uma relação matemática para descobrir o cosseno, tá? Então, o que diz a lei do seno? Seguinte, um lado A sobre o seno do vértice oposto a ele é igual ao lado B sobre o seno de B, que também pode ser igual a C sobre o seno de C. Veja bem, nós temos 2 sinais de igual, mas só usa um. Aqui, ó, eu tenho esse lado e tenho esse lado. Esse lado tá de frente para esse ângulo, tá? Tá de frente para esse ângulo de 30. Então, eu vou pegar aqui, esse aqui é o B, ó. Aqui, teve um pequeno erro na figura, vamos chamar esse lado de A. Esse vértice A, quer dizer, esse vértice A tá de frente para esse lado aqui, ó. Esse 4. Então, nós vamos chamar ele de lado A. Então, A, A que é 4, sobre o seno de x, que é igual a 3, sobre o seno de 30 graus. Então, 4 sobre o seno de x, que é igual a 3 sobre 1 meio. Vou multiplicar aqui em cruz, ó. 3 vezes o seno de x é igual a 4 vezes 1 sobre 2. Simplificando aqui, vai ficar 2. Então, nós temos que o seno de x é igual a 2 sobre 3. Bem, achei o seno, mas não é isso que ele está pedindo, ele está pedindo o cosseno. Então, o que acaba acontecendo? Vamos lá para outra página. Não vai dar. Vamos fazer aqui mesmo, esse cantinho.
Achei que tivesse ficado uma página em branco pra gente trabalhar, mas não ficou não. Vou colocar aqui. Existe uma relação que ela diz o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1. Então, essa aqui chama relação fundamental da trigonometria. Então, se eu tiver um seno e quiser encontrar um cosseno do mesmo ângulo, basta utilizar essa relação. Então, quem que é meu seno aqui, ó? O x é 2/3, só que esse aqui ele tá ao quadrado. Eu vou pegar 2/3 e vou elevar ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, 2/3 elevado ao quadrado vai dar 4/9, mais o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Fazendo aqui as nossas contas, esse 4/9 vai ter que passar para lá, né? Então, o que nós temos? 9 vezes 1, vou passar aqui, ó, vou pegar esse e multiplicar aqui em cima. 9 vezes 1, 9, tira 4, 5. Só que a gente quer a raiz disso tudo. Como 5 não tem raiz, vai ficar a raiz de 5 sobre a raiz de 9, que é 3. Ok? Então, aí mais uma coisa para a gente ir discutindo nos próximos exercícios, que é essa relação fundamental da trigonometria. Ok? Então, vamos para o exercício número 5. No exercício 5, ele está pedindo para a gente calcular a soma dos lados AC e BC. Veja bem, AC e BC. Eu não tenho nenhum dos dois. Eu preciso, então, achar esses dois lados primeiro antes de somar. Olha bem, dois ângulos. Todas as vezes que eu tiver dois ângulos, eu vou trabalhar com a lei dos senos. Vamos pagar aqui e vamos dar nome para esse lado, ó. Lado ângulo B, vértice B, lado B. Vértice A, lado A. Como para fazer a minha relação lá da lei dos senos, eu preciso... Cadê aqui minha caneta? Tá aqui. Tá? Então, A sobre o seno de A, B sobre o seno de B e C sobre o seno de C. Então, quem é meu lado A? Não tem. Então, deixa eu A. Sobre o seno de 45. Quem é meu lado B? Não sei. Sobre o seno de quanto aqui, ó? Eu não sei, mas eu tenho que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? É igual a 180 graus, certo? Então, se eu tenho 45 mais 30, dá 75. Menos 180, então vai dar, ou 180 menos 75, aqui vai ser 105 graus. Então, sobre o seno de 105 graus, que é igual. E aí, nós temos o lado C, que é 3 raiz de 2, sobre o seno de 30. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente percebe que eu tenho esse lado, eu tô precisando desse A, mas eu tenho eu tenho isso aqui tudo, ó. Então, primeiro eu vou fazer A sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, que é igual a esse lado de cá que eu sei, que eu tenho as informações. O seno de 30 é 1 sobre 2. Você pode multiplicar em cruz, mas dá pra gente simplificar aqui, ó. Tá? Aí aqui vai ficar A sobre raiz de 2, que é igual a 3 raiz de 2 sobre 1. Multiplicando em cruz, 1 vezes A, 3 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 4. Então, nós temos que A vai ser igual a 3, raiz de 4 é 2, o nosso A vai ser 6. Pronto, achei o A, agora falta achar quem? Falta achar o B, tá? E como é que nós vamos fazer isso? Eu posso pegar
tanto esse seno aqui, quanto eu posso pegar esse. Mas veja bem, seno de 105, ele tá no segundo quadrante. Então, como que eu sei quanto que vai dar o seno de 105? Lembrar lá, ó, que o seno de 105, opa, o seno de 105 é igual, seno no segundo quadrante ele é positivo, ele é igual ao seno do suplementar desse, ou seja, 180 menos 105, 75. A gente vai substituir, você pode pegar tanto esse A que você acabou de achar, tá? E aí 145. E aí o P sobre o seno de 75. O nosso A é 6, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O B nós não sabemos, certo? E aí nós precisamos descobrir o seno de 75. Nesse caso, a gente precisaria ir lá na tabela, tá? No livro, para a gente poder terminar esse exercício. E aí, olhando lá na tabela, a gente percebe que o seno que a gente está procurando, ele vale lá com 4 casas decimal 0,96. Essa caneta já tá me dando problema aqui de novo. 0,96, tá? 59, ok? E aí, a gente vai multiplicar aqui, ó, em cruz, tá? Então, eu tenho raiz de 2 sobre 2 vezes B, que é igual a 6 vezes 0,96, 59. Então, 0,96, 59 vezes 6, vamos ver aqui se tem um espaçozinho aqui na frente, tá? Colocar aqui as nossas informações que a gente pegou lá da outra folha, tá? Da outra página, que é raiz de 2. Opa, deixa eu parar aqui. Raiz de 2 sobre 2 vezes, que nós temos lá B, que é igual o produto aqui, ó, de 6 vezes 0,9659, ele vai dar 5,7954, certo? De novo, a gente vai passar esse 2 multiplicando, então, vezes 2, novamente, né? Que a raiz de 2 está aqui ainda, então, vai dar 11,5908. Então, 11,5908 dividido pela raiz de 2. Como a raiz de 2 não pode ficar no denominador, a gente vai multiplicar, vai racionalizar esse denominador. Então, nós vamos ter 11,59... Nossa, mas esse 11 ficou muito esquisito, vamos limpar isso aqui. 11,5908 vezes raiz de 2 dividido por 2. Ou seja, a gente tinha multiplicado lá em cima por 2, aqui a gente está dividindo de novo, ó. Então, você nem precisa ir lá na calculadora, basta lembrar que aqui, ó, foi multiplicado. Então, se você dividir, certo? Se você quiser, você pode pegar lá o valor da raiz de 2, tá? E a raiz de 2, ele é 1,41, tá? Vamos deixar aqui com 4 casas, vezes 1,41. E a gente vai multiplicar pelo resultado que a gente teve anteriormente. E nós vamos chegar à conclusão que o B é igual a 8,1715. Ou aproximadamente igual a 8,17. Eu não lembro qual unidade de medida que estava.
Como não tinha unidade de medida, a gente vai deixar só 8,17. Ok? Esse teve um pouquinho mais de trabalho, porque a gente não sabia aí o seno de 75, não foi dada essa informação no exercício, então a gente tem que buscar lá na tabela, tá bom? Para o nosso último exercício. No triângulo da figura, nós temos que x, ó, esse ângulo aqui vale 30. Começou. Vou apagar aqui. Apaguei. Então, vale 30 graus. O y vale 15 graus. Ele disse que a AC mede 15 raiz de 2 e ele quer o lado BC. Esse lado aqui a gente vai chamar de A. Tá? Então, o que que nós temos? Nós temos um lado com ângulo de frente para ele, certo? E aqui, ó, a gente tem esse outro lado, mas a gente não tem esse ângulo. Mas dá pra gente descobrir. Por quê? Porque o B mais 30 mais 15 tem que dar 180. Nós temos que o ângulo B, ele é 180 menos 45. Então, o ângulo B vai ser igual a 135 graus. E a gente pode usar aí essas medidas, ó. O lado que eu chamei de A sobre o seno de 30, que é igual ao lado B sobre o seno de 135. O lado A eu quero saber, o seno de 30 é 1 sobre 2, o lado B é 15 raiz de 2, e o seno de 135, ele é positivo e ele é igual ao seno de 45. Não sei se você reparou, mas geralmente o suplementar é a soma dos outros dois, tá? Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos simplificar aqui, ó, tá? Então, raiz de 2 vezes A, raiz de 2A, 1 vezes 15 raiz de 2 dá 15 raiz de 2. A vai ser igual a 15 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Simplificando, nós temos que o A é igual a 15. Ok? Então, esses são os nossos exercícios. Foram aí todos corrigidos. E nós temos, né, para essa aula, uma lista de revisão, tá? Lembrando que nós temos um compromisso dia 23 de setembro. Que é a avaliação de matemática aplicada, tá? Avaliação não presencial. Ok? Lembrando vocês que o conteúdo é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Estudem, tá? Estudem bastante. Vou deixar mais uma lista de exercícios para vocês. E a correção dessa lista de exercícios, eu vou postar ela na terça-feira. Tá? Amanhã, vou gravar a correção, do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui agora, e postar para vocês lá no meu canal do YouTube. Para quem não segue, vamos lá, seguir. E qualquer dúvida, estou à disposição dos senhores e das senhoras
no WhatsApp, tá bom? Um grande abraço e nos vemos depois.